E na rede particular de ensino, a correria nesta época do ano é para realizar todas as matrículas e começar o ano letivo. Para os pais, fica a preocupação com os reajustes, que acontecem na maioria das escolas. E sobre estes assuntos, nós vamos conversar agora com o promotor do consumidor, Sandro Bíscaro. Bom dia, promotor. Bom dia, Mônica. Bom dia, Imperatriz. E bom dia, minha filha Sofia, que me assiste em casa. Ah, tá certo. Então vamos começar falando sobre reajuste de matrículas, de mensalidades escolares, digamos assim. Até que ponto elas são regulares? Bem, na verdade, os reajustes são regulados por medida provisória do governo federal, E elas têm que estar constante do contrato. Quando o pai matricula o seu filho, ele assina um contrato e é importante que ele observe principalmente dois fatores: o valor da mensalidade, que já tem que estar no contrato, e o número de alunos por sala de aula. Uma coisa importante também, como você tocou na questão do reajuste, é que os pais podem discordar do reajuste, formar uma comissão e discutir com a escola o índice que será aplicado. Como é que é essa realidade aqui em Imperatriz? O senhor tem conhecimento de que alguma comissão já foi formada para efetuar a reclamação? Não. O nosso consumidor ainda ele é muito tímido e é importante que a gente esteja quebrando com essa cultura. Ou seja, é possível, a lei permite que os pais criem comissões, dessa comissão tem que ter um presidente, para discutir com a escola como será feito esse reajuste. Agora, uma vez discutido, o ano letivo tem que ter o mesmo valor das mensalidades. Quanto a essa questão do contrato, de quantos alunos devem estar na sala de aula, isso também pode ser discutido com os pais ou a escola decide logo? Olha, esse de regra a escola decide. Aí vai caber ao pai, por se tratar de um contrato de adesão, se ele aceita ou não. Agora é importante que ele observe o número de alunos e pense se aquilo está adequado ou não para aquilo que ele busca para o seu filho. Agora falando também sobre o direito da escola, digamos assim. Existem alguns casos onde a mensalidade no ano anterior inteiro não foi efetuada, não foi paga. Essa escola pode impedir que um pai faça a matrícula para o ano seguinte? Olha, essa questão funciona assim. Se houver inadimplência, ou seja, se os pais não pagarem a prestação, a escola não pode dispensar aquele aluno durante o ano letivo ou durante o semestre. Então o aluno vai ter direito de concluir e sem nenhuma discriminação ou tratamento diferenciado. Não pode, por exemplo, colocar o nome dele em lista de inadimplente, não pode proibir de dar transferência, de dar qualquer certidão. Ele não pode ser proibido em nada até concluir o ano letivo. Agora, isso não significa que a escola não tem o direito de cobrar, de entrar com uma ação, com uma execução no Poder Judiciário contra aqueles pais que não pagaram a prestação. O que não pode é constrangimento ou dispensar a criança, ou proibir de fazer prova, ou ter qualquer tratamento diferenciado. Ninguém pode nem saber que aquela criança está inadimplente. Ela tem direito de concluir o período e, posteriormente, a escola vai entrar com uma ação contra os pais. É só isso. E se houver constrangimento? É importante que eles registrem a reclamação no PROCON e busquem até indenização por danos morais, porque, a meu ver, isso é um dano moral grave e que os pais devem sim buscar o ressarcimento disso. Bom, mas a preocupação para os pais nesta época não é só o reajuste das matrículas, da mensalidade escolar, também o material escolar. O reajuste também é estipulado, digamos assim, por lei? Olha, aí o material já fica livre, né? Submetido às regras de mercado. O que não pode ocorrer é que a escola indique um determinado comércio que vai vender aquele material. Isso caracteriza a venda casada e é vedado pelo Código de Defesa do Consumidor. Então eles podem dar a lista de material necessário, mas não podem indicar a loja, o comércio, a papelaria que vai vender aquele material. Outra coisa importante, especialmente para a escola particular, não pode ter nessa lista material da própria escola. Por exemplo, álcool, papel, toner para impressora, essas coisas já devem ser custeadas pela mensalidade que o aluno paga e não ser passado em lista de material. Bom, e a gente sabe que isso acontece muito aqui em Imperatriz, muitas escolas pedem esse tipo de material, principalmente para o pré-escolar, os primeiros anos ali do ensino fundamental.
Qual deve ser o comportamento dos pais diante dessa situação? Olha, se insurgir contra isso, reclamar para a escola, dizer que isso é obrigação da escola e que esse material deve estar incluído, deve ser custeado pelas mensalidades que ele paga. E se não obter sucesso, levem até nós na Promotoria do Consumidor, marque com a gente um horário que nós vamos dialogar, conversar sobre esse assunto para resolver. O fato é que material de consumo da própria escola deve ser custeado pela própria escola, pela mensalidade e não ser repassado ao aluno. O aluno vai ter a lista de material, o lápis, a caneta, os cadernos, os livros dele, os materiais dele. Os materiais gerais são custeados pela mensalidade. Agora, quanto digamos assim, a qualidade desse material, quem fiscaliza isso aqui na cidade? Olha, nós ainda estamos numa política de construção de instrumentos de defesa do consumidor. O município tem sido muito solícito com os nossos pedidos do Ministério Público, para implementar o nosso PROCON. Então, o PROCON já está funcionando, mas estamos ainda em fase de construção. Então, é de fundamental importância que os pais observem a qualidade desse material, especialmente se eles são certificados por algum selo de qualidade, por exemplo, o selo ISO. Quando tem esse selo, significa que há qualidade. E quem vai determinar essa qualidade é o consumidor, exigindo. Veja, não é à toa que hoje em dia você compra um leite Tetra Pak e tem escrito ali que aquele papel é reciclado, que aquele papel tem responsabilidade ambiental, porque os consumidores estão mais exigentes. Então, os pais têm que exigir. E se perceberem que está errado, reclame no Ministério Público, reclame no PROCON. E no caso de quem vai ingressar agora num curso superior por meio de uma faculdade particular, quais os cuidados devem ser tomados? Mônica, esse é um problema sério que nós temos na nossa cidade. Nós temos na nossa promotoria, inquérito civil apurando problemas de pessoas que entram naquelas faculdades que ninguém nunca nem ouviu falar, passa ali os 4, 5 anos, depois de 2, 3 anos formado, que não consegue o diploma, ele vem descobrir que aquela faculdade é clandestina. Então vamos tomar cuidado, vamos ser responsáveis. Existe um site, tome nota do site, é o emec.mec.gov.br, emec.mec.gov.br. Clicou ali, clica no estado do Maranhão, você tem a lista de todas as faculdades, universidades, centros universitários que são autorizados, que são reconhecidos, que vão lhe garantir a entrega do diploma. Então, esse é o principal ponto. Entra ali. Não adianta esperar que apenas o poder público esteja fiscalizando. Também, né? É claro que é uma obrigação do poder público, mas a nossa realidade é que o poder de fiscalização ele ainda é incipiente, ele ainda é fraco, porque nós estamos ainda em um país de construção, é uma cidadania de construção. Então, é importante que o cidadão cumpra também a sua função, tomando esses cuidados. Ok, promotor do consumidor de Imperatriz, doutor Sandro Bíscaro, obrigada pelas informações e bom dia. Muito obrigado, bom dia a todos vocês. Outras notícias locais no Mirante Notícia e ao meio-dia no JMTV, primeira edição. Bom Dia Mirante volta amanhã, às 6h30 da manhã. Um ótimo dia para você e até lá!